Agora a gente vai ver essa simbologia, tá? Intervalo fechado. Deixa eu pegar a caneta aqui para mostrar para vocês. O intervalo fechado a gente representa com colchetes, né? Igual eu falei. E a representação dela aqui no conjunto, a gente vai dizer que x pertence aos reais, tá? Tal que, aqui a gente está acostumado a ver barrinha, né? Então, tal que, quem é esse x? Esse x, ele é um número que ele vai ser maior ou igual. Esse igual é porque a gente tem um intervalo fechado. Então, esse x ele é maior ou igual que o p e ele é menor ou igual que o q. Esse igual é sempre que o intervalo for fechado. Observa que aqui, ó, no intervalo aberto, onde a gente tem o parênteses, ou então esse colchetezinho para o lado de fora, esse x pertencente aos reais, tal que o x ele é maior que p e menor que q. Não tem o sinal de igual, tá? Então, a gente tem 3 maneiras de representar o intervalo numérico real. Deixa eu passar aqui para essa fase que está em branco, e aí a gente vai pegar alguns exemplos numéricos. Eu vou pegar 2 e 5, que a gente já tinha visto, e vamos representar eles de algumas maneiras. Eu vou fazer um intervalo aberto, um intervalo fechado e um semi-aberto. Um fechado à direita e um fechado à esquerda, tá? Então, aqui eu tenho 2 e 5. Vou pegar o mesmo número, vou deixar assim mesmo, gente. Alguma coisa do PowerPoint. Ó, peguei o mesmo número, né? Mas com intervalos diferentes. Então, aqui já é uma maneira de representar esse intervalo. Intervalo fechado, aberto, fechado à esquerda e fechado à direita. Eu posso dizer também, vamos representar aqui entre chaves, que esse é um x pertencente aos reais, tal que quem é x é muito simples, gente, da gente representar. A gente pode começar assim com todos eles. E aí a gente coloca um número. Eu tenho 2 e tenho 5. E é fechado, então x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5. Então, é bem simples da gente representar. Aqui a mesma coisa. Eu não sei por que isso acontece. Vamos lá. 2 pertencente aos reais, tal que, de novo, ó, x maior e menor. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 5. Como o intervalo é aberto, é assim mesmo que fica. X maior que 2 e x menor que 5. Nesse daqui, ó, de novo, observa que eu estou começando da mesma forma. X pertence aos reais, tal que quem é esse x? Ele pode ser maior e pode ser menor. 2 e 5. Mas nesse caso aqui, ele é fechado em 2, então o 2 também pertence a esse intervalo. E aqui, de novo, a mesma coisa. Ó. X pertence aos reais, tal que, mais uma vez, x maior e menor, 2 e 5. Só que nesse caso ele é fechado aqui à direita, então menor ou igual que 5. E a última maneira da gente representar isso aqui, que a gente vai fazer a reta real. Então tá aqui R. Esse eu vou ter que apagar, senão vai atrapalhar na hora de escrever ali embaixo o número. Vamos lá. Então eu tenho aqui R. Eu tenho um número 2 e eu tenho o número 5. Preste atenção. Quando tiver intervalo fechado, eu vou fazer uma bolinha aqui, ó, que a gente fala de fechada, mas na verdade é uma bola pintadinha, para dizer que esse número, ele pertence ao intervalo. Mas preste atenção, isso não é a resposta. A resposta é isso mais isso que está aqui em vermelho, olha. Não adianta só marcar o pontinho e não destacar essa parte aqui do meio, que é o nosso intervalo, tá? Então, tem que fazer a reta real, R, marcar os números 2 e 5. Quando é aberta, uma bolinha vazia.
e representar aqui no meio, olha. Tem que destacar, tá bom? Esse é o nosso intervalo, isso que foi destacado. Então, vou fazer aqui de novo. Reta real, 2 e 5. Se eu só fizer isso aqui, isso não é um intervalo. Isso são 2 pontos, é o ponto 2 e o ponto 5. Quando eu faço esse destaquezinho, eu tenho a reta real. Esse destaque eu fiz ondinha, mas na verdade é qualquer forma que vocês possam destacar esse intervalo, tá? Então, vou fazer outra aqui diferente. Eu tenho... Vou voltar aqui, calma aí, pronto. Eu tenho aberto em 2, fechado em 5. Se eu tiver uma outra caneta, eu posso simplesmente fazer uma reta aqui e destacar esse meu intervalo, tá? O importante é destacar o intervalo. Espero que não tenham nenhuma dúvida. Aqui eu já coloquei algumas coisas para a gente representar e já fazer as nossas operações entre os conjuntos. Então, eu tenho o conjunto A, é um intervalo fechado de 2 e 5, que foi o que a gente viu, e o B é um intervalo fechado de menos 2 e 3. Então, tá aqui, olha, o A, e aqui eu vou representar. Eu não coloquei aqui, gente, mas como a gente está estudando, esses intervalos pertencem aos reais, tá? Então, aqui eu tenho fechado, então é uma bolinha, e aqui também é uma bolinha pintadinha, tá? Então, vamos lá. Bolinha pintadinha e o meu intervalo. Eu tenho que marcar, senão não serve. Presta atenção que a gente tem que seguir uma ordem. Eu coloquei 2 e 5 aqui. O menos 2, ele tá antes do 2, então eu vou seguir mais ou menos uma ordem. Não precisa estar numa distância muito certinha, mas tem que ter uma ordem. O 3, ele tá depois do 2 antes do 5, então eu coloquei aqui, tá vendo? É fechado também, tá aqui o nosso intervalo. Quando eu vou fazer a união, eu vou juntar tudo o que a gente marcou em A e que a gente marcou em B. Então, eu tenho aqui, ó, esse número a partir do menos 2 até o 5. Então, a minha união é do menos 2 ao 5. E aí, eu pego todo esse intervalo aqui de menos 2 ao 5. Deu para entender? Vamos para o próximo. No próximo é a interseção. Peguei o mesmo conjunto, só para a gente ver a diferença. Então, continua sendo fechado. Então, tá aqui o meu intervalo de 2 e 5 fechado. Intervalo de B, menos 2 e 3 fechado. A interseção é o que aparece nos dois. Então, é aquela parte pintadinha dos dois conjuntos. Então, observa aqui. Deixa eu pegar outra cor de caneta para ficar diferente. Eu tenho pintadinho aqui, ó. Tá vendo? Esse espaço pequenininho aparece pintado aqui em cima e aparece pintado aqui embaixo. Então, a minha interseção é entre o 2 e o 3. Esse é o meu intervalo. Então, se eu fosse escrever o intervalo da interseção, seria 2 e 3, fechado nos dois. A diferença, peguei de novo o mesmo conjunto. A, 2 e 5 fechado, B, menos 2 e 3 fechado. E a diferença é aquilo que aparece aqui na reta real A e não aparece na reta real B. Então, é essa parte aqui, ó. Essa parte está pintada aqui em cima, mas não está pintada aqui embaixo. Então, a minha diferença é 3 e 5. Então, vamos lá para o próximo. Aqui a gente vai testar algumas coisas. Eu botei aqui para a gente fazer alguns exemplos. Então, eu vou pegar um conjunto A, por exemplo, aberto, 2 e 5. E vou pegar um conjunto B, fechado no 1
e aberto no 4. Calma aí. Vamos apagar. Fechado no 4. Então, fechado no 1, fechado no 4. Peguei um aberto e peguei um fechado. Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui o número 2. Calma aí que esse número 2 é aberto. Então, a bolinha não pode ser pintada. Vou pegar esse número 2. Vou marcar aqui no A aberto, 2. Vou pegar o 5, marcar aberto aqui, 5. Agora no B, eu tenho o número 1 aqui fechado. E o número 4 eu vou marcar aqui antes do 5. 4. Vamos marcar um intervalo. A gente não pode esquecer de marcar esse intervalo aqui, ó. Isso aqui faz parte da nossa resposta. Então, marcamos. Aí, o que eu quero? Eu quero a união. Vamos botar aqui primeiro a união. Eu quero a união. Se eu quero a união, eu quero os elementos que estão em A e estão em B. Então, eu venho aqui e faço um traço no primeiro que aparece e no último que aparece aqui. Então, quem eu tenho aqui? Eu tenho 1 fechado e aqui eu tenho 5 aberto. Então, o meu intervalo para representar a união com B, calma aí que eu apaguei sem querer. É esse intervalo todo aqui, ó, de 1 até 5. Como é que eu escrevo isso? Ele é fechado no 1 e ele é aberto no 5. Esse é a união. Alguma dúvida? Acho que não, né? Vamos pegar só mais um exemplo. E aí eu vou pegar com número negativo. Eu vou pegar A igual a menos 1 aberto em menos 1 e fechado em 5. E B fechado em 0 e aberto em 6. Então, vamos lá. O A, ele é aberto em menos 1, fechado em 5. O B, ele é fechado no 0 e aberto no 6. Vamos marcar aqui o nosso intervalo. E agora vamos fazer nossas operações. Primeiro, já que eu já fiz a união, eu vou fazer agora a interseção, tá? Que é o que aparece nos dois. Então, vamos fazer o tracejado aqui, para a gente chegar aqui embaixo e ver qual que pega os dois, qual que pertence aos dois. Então, tá aqui, fiz o tracejado. Nesse tracejado, essa primeira parte não serve, porque só pertence a A, e essa última só pertence a B. O que pertence aos dois é esse aqui, ó, fechado em 0 e fechado no 5. Então, a gente tem um intervalo fechado 0 e 5. Alguma dúvida? Se eu fosse fazer a diferença de A para B já seria um pouco diferente, né? Vamos apagar aqui. E aí, o que a gente vai fazer? É o mesmo tracejado, só que a gente vai ver o que aparece em A e não aparece aqui em B, que seria menos 1 aberto e o 0. Como é o que aparece em A que não aparece em B, esse 0 aqui tem que ser aberto, tá? Porque o 0 também pertence. Então, na verdade, a gente pega um número que é um pouquinho antes do 0. Então, esse intervalo é aberto. É isso, gente. Eu vou passar exercícios para vocês fixarem, mas a ideia do intervalo é essa. Qualquer dúvida, voltem no vídeo e tirem as dúvidas que vocês têm.